Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Estamos começando mais uma série de resolução de questões de história por assunto e no vídeo de hoje nós vamos resolver do seguinte assunto: modo de produção asiático, Grécia Antiga e mundo romano. Nós estamos utilizando como base a apostila 1, que ela está aí no site que eu vou pôr no link da descrição. Ela está dividida por assunto, mas nós vamos começar hoje resolvendo sobre o modo de produção asiático, Grécia Antiga e mundo romano. E nos próximos vídeos nós vamos continuar essa série de resolução, porque eu não vou resolver tudo hoje, certo? Então eu resolvi as questões, olhei no gabarito, fiz o confronto, fiz as devidas pesquisas e vamos lá, vamos resolver essas questões. Vamos começar na questão da UNB, certo? Mas antes disso eu quero fazer um adendo, porque o estudante muitas vezes ele fica confuso para saber o que é esse modo de produção asiático. Quando você ouvir dizer modo de produção asiático, o que o historiador, ou no caso quem que escreveu, está se referindo? Ele está se referindo ao sistema econômico, produtivo, político existente no Egito Antigo, na Pérsia, na Mesopotâmia, na Índia, na África. Por quê? Porque a nossa origem histórica e historiográfica ela é europeia, então ela é eurocêntrica. Então tudo aquilo que existiu basicamente no mundo antigo ou no mundo, aquilo que fazia contraponto ao mundo grego e ao mundo romano, era chamado de asiático. Então todos aqueles impérios, certo? Egito, Pérsia, Mesopotâmia, China, Índia, África, é considerado esse modo de produção asiático. Não é um termo muito utilizado hoje em dia, certo? Assim a ferro e fogo, mas ele ainda está vigente. Nessa apostila ela foi colocada como modo de produção asiático, certo? Feito esse esclarecimento, porque vai aparecer questões que falam do Egito Antigo, que falam da Mesopotâmia, da China e da Índia, certo? Vamos resolver a questão 1. A questão 1, ela vai trazer o enunciado aqui, ela vai lá falar de Fernand Braudel, que foi um historiador francês, tem muitas contribuições no campo da historiografia, que dizia o seguinte, para Fernand Braudel, a história é a ciência do passado e do presente, um e o outro inseparáveis. Outro historiador, o Peter Burke, lembra que, por mais que lutemos arduamente para evitar os preconceitos associados à cor, credo, classe ou sexo, não podemos evitar olhar o passado de um ponto de vista particular. E já Edward Haller Carr conceitua a história como um processo contínuo de interação entre o historiador e os seus fatos, um diálogo sem fim entre o presente e o passado. Então vocês podem observar que mesmo no campo da historiografia, certos autores têm uma definição um tanto particular e própria no tocante ao conceito de história e essa relação que a história tem entre o passado e o presente. Então, o que essa questão está pedindo? Ela está pedindo para você julgar se ela está certa ou se está errada. Então, o que eu vou fazer? Quando ela estiver certa, eu vou colocar aqui. Acho que eu não posso nem pintar. Vocês vão ter que ficar mesmo com a... Vocês vão ter que ficar mesmo, se contentar com isso aqui. Eu não estou podendo pintar aqui, acho que não me permite pintar. Mas eu vou falar aqui o item 1, esse aqui é o item 1, o item 2, o item 3 e o item 4. Então vamos lá, vamos analisar o item 1. O item 1 está dizendo o seguinte, segundo os autores citados, o passado histórico tem vida própria, estando vinculado às circunstâncias do tempo presente. Essa alternativa ele está equivocada, tá? Quando você fala que o passado histórico ele tem vida própria, ele está por si só invalidando a resposta, porque o passado histórico, na verdade, ele é a visão de mundo de um povo. O que é a história, na verdade? A narração dos fatos, e ela é a visão de mundo de um povo, certo? Portanto, o item 1, ele está errado, tá? Não tem nem como pintar aqui, mas não tem problema. O item 2 vai dizer o seguinte, enquanto a história se ocupa do estudo dos atos humanos ao longo do tempo, a geografia volta-se para a análise atemporal do espaço, desvinculando das ações empreendidas da sociedade. Muito cuidado, porque praticamente todas as ciências elas levam em consideração dois fatores, espaço e tempo. E a geografia também leva o espaço e o tempo como um fator principal ou um dos fatores para a sua análise. Então você não pode dizer que a análise da geografia ela é uma análise atemporal no espaço,
certo? Portanto, essa alternativa também está equivocada. Então, essa alternativa e essa aqui está equivocada. Vamos ler a terceira alternativa. A terceira alternativa vai dizer, mesmo que se volte para o estudo de um passado longínquo, o historiador não está livre de condicionamentos diversos ao investigar e escrever sobre o tema escolhido. Correto, tá? Porque o historiador, queira ou não, ele não é um agente passivo da história. O historiador também faz parte dessa história, e o mundo e a forma como ele analisa os eventos passados tem muito a ver com a visão de mundo que ele tem, certo? Portanto, não perca aqui. O item 1 está errado, o item 2 está errado, o item 3 está certo. O item 4 vai dizer o seguinte: já que o passado não pode retornar nem ser revivido, a história não pode ser reescrita. Pelo contrário, tá? Realmente, o passado, você não pode voltar ao passado. Nós não temos aquela máquina do tempo que nós vimos nos filmes. Porém, a história ela é quase sempre reescrita. E a reescrita da história ela tem a ver com o quê, pessoal? Com a forma como hoje, no presente, se enxergamos a história. Por exemplo, se você for analisar o processo de independência do Brasil, você tem um olhar hoje. Na década de 50, de 60, você tinha um outro olhar sobre o processo de independência. Se você for olhar os livros de história da época, lá da década de 1960, 1970, e for olhar os livros de história hoje, eles têm um olhar diferente, sobretudo o quê? Dando menos ênfase para os homens, certo? Porque o que acontecia naquela história tradicional feita décadas atrás? Você dava muita ênfase aos grandes líderes, aos grandes generais. E hoje também abre-se espaço para uma história chamada de história menor, certo? Em que você tem outros atores que não têm aquela relevância, que não tinham a relevância histórica, passam a ganhar hoje essa relevância. E muitos eventos históricos que eram vistos como eventos positivos ou exaltados passam a ser questionados hoje. Então a história ela não apenas pode, como ela deve ser reescrita. Sendo assim, na unidade 1, as alternativas 1 está errada, 2 errada, 3 certa e 4 errada. Certo? Então errado, errado, correto e errado. Tá bom? Então essa é a alternativa, a questão 1 está resolvida. Vamos resolver a questão 2? A questão 2 ela está pedindo para você apontar o que é incorreto. Certo? Então, se ela está pedindo para você apontar o que é incorreto, você vai analisar quais as alternativas estão certas e qual que está incorreta. Vamos lá. Questão 2. Entre os historiadores, existe um consenso de que o saber histórico é construído a partir das fontes. Até aí tudo bem. Realmente, os historiadores colocam, né, que sem as fontes não tem como você fazer uma narrativa histórica. E o conceito de fontes é muito amplo, tá? Não é só o papel, porque quando você olha a fonte, você, é o papel. Não, um objeto é uma fonte histórica, um monumento é uma fonte histórica, uma narrativa é uma fonte histórica, uma música também é uma fonte histórica. Tá bom? Então, portanto, é incorreto afirmar que as fontes históricas são. O que está incorreto aqui? A alternativa A vai dizer que os signos, sinais e vestígios do passado dos homens, que são recolhidos, agrupados e criticados para fundamentar o conhecimento produzido pelos historiadores. Está correto, tá? Essa aqui está correto. Tudo isso aqui são fontes históricas, então nós não vamos assinalar a alternativa A, porque ele está pedindo para nós assinalarmos a incorreta. Alternativa B, utensílios, ferramentas e artefatos produzidos pelos homens, que chegaram até o presente servindo de testemunho de práticas humanas já vividas. Essa aqui também está correta, é uma fonte histórica. Quando você olha, por exemplo, as cerâmicas, as ferramentas, os artefatos dos grupos indígenas brasileiros são fontes históricas de muito valor, certo? A alternativa B não é a que nós devemos assinalar porque ela está correta. A alternativa C vai dizer diversos tipos de referência ao passado, entre os quais se inclui escritos, manuscritos, imagens, patrimônio arquitetônico e cultural de tipo material ou simbólico. Também está correto. Todos esses tipos aqui, todos esses itens que estão sendo colocados na alternativa C são fontes históricas, então nós não vamos marcar. A alternativa D vai dizer que documentos escritos aos quais é possível aplicar a crítica pelos métodos científicos do saber histórico. As demais fontes são meramente ficcionais. Ao contrário, tá? Hoje em dia você tem uma lista muito mais variada. Depois da escola dos análises, você tem uma lista extremamente variada de fontes históricas. Portanto, a alternativa D está incorreta, tá? Então ele está achando qual é o incorreto. Então é aqui que nós vamos marcar.
Mas, como eu já falei em outros vídeos e vou reforçar nesse, é importante que o candidato, certo? Que o vestibulando, que o estudante, ele analise todas as alternativas, certo? Ele não pode deixar nenhuma para trás. Vamos analisar aí. Aí vai dizer que todas as referências de atividades humanas, pois compõem o patrimônio cultural de todo e qualquer ser humano, servindo de indicadores para seu passado. Correto. Essa alternativa está correta, certo? Portanto, na questão 2, a alternativa que nós devemos marcar é a D, porque a D que é a incorreta, certo? Alternativa 2, a letra D, que é a correta, porque ela está incorreta, certo? Vamos agora à alternativa 3. Alternativa 3 não, perdão, a questão 3 vai ser da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela vai trazer o seguinte enunciado: na Antiguidade Oriental, certo? Então, o que é o modo de produção asiático? É a Antiguidade Oriental, que não fazia parte do mundo greco-romano, certo? Como eu expliquei no começo do vídeo. Então, vai dizer o seguinte: na Antiguidade Oriental, o modo de produção asiático caracterizou-se fundamentalmente pelo... O que caracterizava a Antiguidade Oriental ou aquilo que começou-se a ser chamado de modo de produção asiática? Alternativa A: fracionamento da propriedade fundiária em partes entregues a nobres da casa real. Não havia esse fracionamento da propriedade fundiária. Quando você fala em propriedade fundiária no mundo oriental é outra coisa. Então a alternativa A ela está equivocada, tá bom? Vou marcar um X aqui. A alternativa B vai dizer concentração de controle na produção de um partido político. Se nem partido político existia na acepção que nós temos hoje, no mundo ocidental, ou seja, no mundo greco-romano, que era considerado pelos historiadores eurocêntricos como o modo de produção mais avançado, não era obviamente, mas o modo de produção mais avançado, por que na Antiguidade Oriental vai existir partido político? Sendo que partido político é algo recente, é uma invenção, entre aspas, tá? Entenda-se invenção, entre aspas, da Revolução Francesa. Então a alternativa B também está equivocada. A alternativa C vai dizer que a apropriação formal da terra pelo Estado e efetiva pela comunidade camponesa, cujos membros deveriam pagar impostos e prestar serviços ao Estado. Essa alternativa está correta, tá bom? O modo de produção asiático ele se caracterizava, sim, por essa apropriação do Estado das terras, certo? Você tinha uma comunidade camponesa e que as comunidades que trabalhavam na terra elas prestavam um serviço ao Estado. Não vamos confundir esse modo de produção asiático com o modo de produção comunista, de economia planificada, que depois desenvolveu-se na antiga União Soviética. Tem sempre essa leitura simplista. É bom que a gente fuja desse tipo de leitura simplista e que nós analisemos o período histórico no seu momento histórico, certo? Não ficar fazendo às vezes comparações que você acaba comparando elefante com girafa. Elefante e girafa são ambos animais grandes, mas eles são grandes de maneira diferente. Então, nesse ponto, a Antiguidade Oriental, esse modo de produção oriental, ela é caracterizado por essa apropriação formal da terra do Estado e efetiva pela comunidade camponesa, certo? E que os membros deveriam pagar impostos. Vamos ler a alternativa D aí para nós descartarmos. Vai dizer o seguinte: o emprego da força de trabalho escravo com um comércio operoso, controlado por uma burguesia ativa e numerosa. A burguesia enquanto classe, ela não surge nesse momento histórico, tá? No mundo oriental não existia uma burguesia. A burguesia é uma criação do final da Idade Média, começo da Idade Moderna, e que toma relevância na Idade Contemporânea no pós-Revolução Francesa. Certo que foi o nome dado para aquelas pessoas que se dedicavam ao comércio, que depois foram conseguindo relevância política, entre aspas, etc, etc, etc. Então não existia uma burguesia nesse período histórico. Você tinha realmente o trabalho servil ou escravo, depende, né? Quando você fala Antiguidade Oriental, o Egito, a Pérsia, a Mesopotâmia, a China, a Índia, a África não era uma coisa só. Certo? Então eles operavam, eles tinham as suas diferenças ali. Então a alternativa D está equivocada. E aí vai dizer industrialização acentuada, calcada sobre uma farta e barata força de trabalho servil, amplamente dominada pela aristocracia fundiária. Não existia industrialização nesse período histórico. Se nem nas ditas avançadas Grécia e Roma existia, não existia também no mundo oriental. Sendo assim, na questão 3, a alternativa correta é a letra C.
certo? Vamos agora à questão 4. Nós vamos resolver até a 6, tá? Vamos resolver a 4, a 5 e a 6. Vamos resolver 6 questões por vídeo, para ele não ficar muito longo e não ficar muito maçante. A questão 4, deixa eu subir um pouquinho aqui o zoom dela, porque é o seguinte, essa questão ela não é fácil de ser resolvida, ela tem uma pegadinha, certo? Aqui não muito fácil de você perceber. Eu também fiquei na dúvida, tive que pesquisar, que vai dizer o seguinte, ó, recentemente no estado americano de Arkansas, a teoria da evolução elaborada por Charles Darwin foi retirada dos currículos e teve proibida sua utilização. Não obstante, os estudos paleontológicos, antropológicos e arqueológicos vêm possibilitando avanços na compreensão do período da pré-história, confirmando a existência de um longo período em que ocorreu o processo de hominização. Deixa eu só marcar que eu acho que eu não vou conseguir dar hominização. Sobre esse processo, assinale as afirmações abaixo. Então, quando você fala do processo de hominização, certo, da pré-história, não é algo assim fechado, ele não é um debate fechado, os cientistas ainda estão pesquisando sobre isso. A afirmação 1 vai dizer o seguinte, ó, as mais antigas formas de vida humana registradas pela paleontologia denomina-se hominídeos, até aí tudo bem, como comprova os achados dos fósseis identificados como Australopithecus, Pithecanthropus, Sinanthropus, entre outros. Cuidado, essa alternativa ela está equivocada. Eu achei que ela estava certa, tá? Eu até marquei aqui como certa, depois eu vi no gabarito ela estava errada e pesquisei. Qual é o problema, a questão? É que os cientistas não fecharam questão no tocante a se os pitanthropos ou sinanthropos deram origem ao ser humano. Porque o Homo habilis, até onde sabe, ele é descendente dos Australopithecus, certo? E os pitanthropos e os sinanthropos não tiveram como sua morada mais antiga, ou seja, a África. Eles foram achados ali naquelas regiões, na região da Ásia, certo? Então não está fechado esse debate. Portanto, candidatos, saibam que só apenas os australopitecos. Então a alternativa 1 está equivocada. A alternativa 2 vai dizer o seguinte, os fósseis demonstram que no curso evolutivo da humanidade, mais de 1 milhão de anos antes de surgir o Homo sapiens, existiam várias espécies a caminho da humanização, tá bom? Várias espécies a caminho da humanização. E as mudanças físicas ocorridas ao longo de centenas de milhares de anos propiciaram sua adaptação a qualquer ambiente. Resposta correta. O ser humano ele é produto da sua interação com o ambiente e a partir de que você desenvolve o Homo sapiens começa o que? A modificar esse ambiente. Então qual é a grande diferença do ser humano antigo, né, antes do hominídeo, para o ser humano Homo sapiens? É que o ser humano Homo sapiens ele consegue modificar o seu meio ambiente, nem sempre para o bem, né? Nós estamos vendo as mudanças climáticas hoje, esse calor que nós estamos vivendo, né? Frios intensos, calor, tempestades, produto da mudança climática, que é o ser humano interagindo no ambiente, destruindo as matas ciliares, intervindo no equilíbrio ambiental de determinados biomas, etc, etc. Então a alternativa A 2 está correta, tá bom? A 3 vai dizer que as evidências arqueológicas indicam que a espécie humana não nasceu pronta nem física nem culturalmente. Correto. Necessitou de um enorme período de tempo para desenvolver um conjunto de habilidades técnicas e de conhecimento que lhe permitisse elaborar instrumentos de trabalho e utensílios. Esse processo em que o ser humano elaborou utensílios, instrumentos de trabalho, ele foi um processo muito longo, durou milhares de anos. Então o ser humano não era uma espécie acabada. A alternativa 3 está correta, certo? Portanto, na questão 4, somente o item 2 e o item 3 estão corretos. Sendo assim, qual é a alternativa correta? É a alternativa D. Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 5. A questão 5 vai trazer um extrato de texto, né, do Aristóteles do livro A Política. Vamos ler. Há na espécie humana indivíduos tão inferiores e outros como o corpo o é em relação à alma, ou a fera ao homem. São os homens nos quais o emprego da força física é o melhor que deles se obtém. Partindo dos nossos princípios, tais indivíduos são designados por natureza à escravidão.
porque para elas nada é mais fácil que obedecer. Então, o que ele está fazendo assim? Ó? Assim, dos homens uns são livres e outros são escravos, e para eles é útil e justo viver da servidão. Nessa parte, o Aristóteles ele está legitimando a escravidão e a servidão, dizendo que o ser humano é diferente e que alguns nascem para mandar e outros nascem para obedecer. A partir da leitura do texto acima, interpretando o pensamento de Aristóteles, podemos concluir que a escravidão não pode ser justificada com argumentos retirados da natureza diferente dos homens. Ao contrário, né, pessoal? Ele está dizendo justamente o contrário disso, que a escravidão ela pode e é justificada com argumentos retirados da diferença da natureza dos homens. A alternativa A está errada, tá bom? A alternativa B vai dizer, na Grécia Antiga, com exceção de Atenas, todas as cidades-estados utilizavam amplamente a mão de obra escrava, o que é justificado pelos textos de Aristóteles. Está errado, tá? Atenas também utilizava a mão de obra escrava, tá? E não pense que porque lá vigorou durante um período a democracia, não tinha escravidão. Então, a alternativa A e a B estão incorretas, tá bom? A escravidão só é útil para os senhores, segundo Aristóteles. Não, segundo Aristóteles, a escravidão também é útil para quem é escravizado, que não precisa pensar, é só obedecer, certo? A alternativa C também está equivocada. A alternativa D vai dizer que o estatuto da escravidão advém da própria diversidade existente entre os homens, sendo que alguns nascem para viver na escravidão. Correto, alguns nascem para ser livres, ó. Uns são livres e outros escravos. E para eles é útil e justo viver da servidão. Portanto, a alternativa D está correta, tá bom? A alternativa E vai dizer a existência da escravidão, justificada por Aristóteles, inviabilizou o desenvolvimento da democracia grega. Está equivocado, tá? A existência da escravidão não impediu o desenvolvimento da democracia grega, até porque quando se pensava em democracia, eram homens atenienses apenas que votavam, que tinham direito a voto, homens de pai e mãe ateniense que tinham direito a voto. Então a escravidão ela vigeu perfeitamente, conviveu com a democracia grega, certo? Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 6, também última questão do nosso vídeo de hoje. A questão 6 vai dizer o seguinte, leia os itens abaixo que contêm possíveis condições para o surgimento do Estado nas sociedades da antiguidade. Então ele está falando o que aqui? Ele está falando quais foram as condições que viabilizaram o surgimento do Estado na sociedade antiga. Então, quando você fala Estado, nós não estamos falando do Estado moderno, tá? Nós estamos falando do Estado na sociedade antiga que tinha outras características. Vamos lá. Gradativa diferenciação da sociedade em classes sociais, impulsionada por uma divisão social do trabalho mais intensa, capaz de produzir excedente de alimentos. Essa alternativa ela está correta, tá, pessoal? Até porque se o conceito de Estado na antiguidade ele não tem o mesmo significado do Estado moderno, o conceito de classe social também não tem a mesma conotação das classes sociais na sociedade industrial, certo? Existiam classes sociais sim, mas eram de maneiras diferentes, elas tinham uma estrutura diferenciada, certo? Portanto, o item 1, né, o assertiva 1 está correto. A assertiva 2 vai dizer o seguinte, passagem da economia comunal para a economia escravista, estimulada por guerras entre povos vizinhos, propiciando o aumento da produção de excedentes e de trocas com a divisão do trabalho entre agricultura, pecuária e artesanato. Essa alternativa ela está correta porque foi a passagem dessa economia comunal para uma economia escravista que Roma permitiu o quê? Que permitiu Roma montar sua máquina de guerra. E onde que Roma recrutava escravos? Nos povos dominados. Então, o exército romano dominava os povos e tomava eles como escravos e fazia eles trabalharem para Roma, para a riqueza de Roma, certo? Portanto, a alternativa 2 está correta. A alternativa 3 vai dizer a constituição da propriedade da terra e do regime de servidão coletiva nas sociedades orientais para que as grandes construções públicas fossem realizadas sob orientação dos grupos dirigentes. Está correto. Como que Roma conseguiu fazer as suas grandes obras arquitetônicas, suas grandes construções públicas, utilizando mão de obra escrava? E quem bancou? Quem bancou foram
o trabalho escravo. Então, como os senhores, os homens ditos homens livres, eles se dedicavam o quê? À guerra. Quem se dedicava ao trabalho nos campos eram os escravos, certo? Portanto, na questão 6, a assertiva 1, 2 e 3 está correta. Portanto, quais dentre elas apresentam as efetivas condições de surgimento? É a alternativa E, certo? 1, 2 e 3. Sendo assim, na questão 6, a alternativa E, que é a correta. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Seguimos com os nossos estudos e acompanhe os próximos vídeos.